Meu aluno não se interessa em saber, ele não dá valor ao conhecimento e, consequentemente, isso se traduz em indisciplina, em falta de atenção, em falta de comprometimento. O que fazer? Esta é uma grande questão dos professores atualmente e neste vídeo eu quero te mostrar como lidar com isso e, principalmente, quais são dois comportamentos que nós professores temos e que pioram esta situação. Claro, como que nós podemos lidar com isso? Inicialmente, eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito de expectativas. Nós primeiro precisamos alinhar expectativas sobre o que nós devemos justamente esperar dos nossos alunos. Porque por vezes, já por estarmos numa idade um pouco mais avançada, a gente se esquece de como é estar na idade deles. Por que eu estou falando isso? Eu, por curiosidade, decidi entrar naquele trends lá do Instagram, que é como se fosse uma rede social do Instagram, e eu vejo muitos professores reclamando disso. Os alunos não se importam em ter conhecimento, eles só pensam em passar de ano e olhe lá quando isso acontece. E eu estive pensando nesses dias, algo que já tinha me incomodado uma vez, mas voltou à tona, é sobre como eu era nesta época. Sobre como eu era quando eu estava na época de educação básica, quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio. Qual que era a minha percepção sobre o conhecimento e quais eram os meus comportamentos em relação a isso. E o que que eu notei e que eu acredito que isso seja uma verdade, se a gente for pensar, todo mundo com quem eu conversei, de fato percebe isso. Nós não tínhamos a visão que nós temos hoje. E veja bem, mesmo eu sendo um bom aluno, eu sempre fui um aluno comportado, eu sempre fui um aluno dedicado, eu sempre fui um aluno de notas altas, acima de 9, e sempre fui um aluno que os professores é, elogiavam, né, me davam parabéns pelas coisas. Eu era tido como um aluno exemplo. E mesmo eu, que era um aluno acima da média na sala, eu não tinha uma visão a respeito do conhecimento do tipo, eu preciso aprender porque eu quero saber simplesmente. Que é o que a gente hoje, depois de escolher a nossa área, escolher a nossa disciplina, é esta visão que nós temos. Eu quero saber história, porque história simplesmente é bom aprender, isso é interessante, isso me muda como pessoa, me faz alguém melhor, me faz entender o mundo melhor. Então eu quero estudar porque sim, eu quero estudar por causa disso. Mas o que eu estava dizendo é, na época em que eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, eu não estudava porque eu queria saber mais ou porque aquilo ali me preenchia por si só. Talvez uma ou outra coisinha. Eu estudava porque era minha obrigação. Simplesmente por isso. E como eu tinha uma família, na época, ainda tenho, mas como eu tinha sido criado numa família bem estruturada, que sempre me direcionou, que sempre me mostrou a importância de seguir regras, de ter um ordenamento no dia a dia. Eu reconhecia hierarquias, então respeitava muito bem os meus professores. Eu me comportava de modo a eu preciso estudar para obter minhas notas, passar de ano e seguir a minha vida acadêmica. Então era esta a minha motivação. Era simplesmente para atender uma expectativa, atender uma demanda, algo que eu aprendi com os meus pais. E que está ok, está muito bom se for assim. A gente sabe que o problema é que às vezes os alunos não têm uma família estruturada. E aí já não é muito algo que a gente possa intervir do que veio antes. A gente pode fazer isso dentro da nossa sala, mas eu acredito que isso seja um assunto muito mais longo, que eu preciso de um pouco mais de tempo para explicar. Mas onde que eu quero chegar com isso? Mesmo os bons alunos que você tem aí na sua sala de aula, e você pode até se encaixar nessa situação que eu estou falando, eles não estudam porque eles querem, porque eles acham legal, porque eles acham que eles vão ser pessoas melhores, mais maduras, que eles vão conhecer melhor o mundo. Eles vão, em geral, estudar para evitar que eles sejam, por exemplo, mal vistos pelos pais, então para evitar uma dor ou para ganhar alguma coisa. Então, para ser elogiado, para ser reconhecido. Por exemplo, na minha época, eu acredito que uma das grandes motivações para eu estudar bastante era porque eu era reconhecido por isso. Eu tinha outros problemas de insegurança na época porque eu era obeso
E eu enxergava no estudo uma maneira de receber o reconhecimento que eu não recebia de outras partes. Então, era uma maneira de compensação. Então, aqui a gente já entra, e que eu quero falar um pouquinho a respeito das motivações que os seres humanos têm para agir. Vamos esperar esse avião passar aqui por cima, que talvez fique ruim no áudio, mas acho que agora já foi. 3 tipos de motivação. Abre mais um tópico aí. O que motiva a ação das pessoas, ou seja, no nosso caso aqui, enquanto professores preocupados com o aprendizado dos alunos, o que motivaria um aluno a se dedicar para aprender alguma coisa? Nós temos 3 níveis de motivação. O primeiro nível, que é o nível mais baixo, e que a gente considera ele ruim e, de certa forma, critica quando alguém tem este tipo de motivação, é uma motivação que ela tem a ver com evitar a dor ou querer algo, né? É o desejo versus a evitar a dor. Então, um aluno que ele estuda para ser reconhecido, para os professores elogiarem, ele está motivado a estudar para isso. Ele quer conquistar algo. Ele tem um desejo por algo. Um aluno que, por exemplo, estuda para que o pai não chegue em casa e não o reprima por conta de uma nota, ou que ele não fique mal visto pelo aquele grupo dele, que às vezes são de pessoas que são um pouco mais estudiosas, ele está motivado para evitar a dor. Então, esta é a motivação mais baixa, digamos assim, para alguém fazer alguma coisa. E nesse aspecto, não existe nada de racional por detrás. É muito mais uma questão afetiva. Eu quero atender aos meus afetos, aos meus desejos mais primitivos. E nesse aspecto, a gente se aproxima muito do comportamento dos animais. Porque, mais ou menos, é claro que eu estou fazendo aqui uma generalização, mas é mais ou menos isso. Um cachorro, ele vai comer porque ele vai ganhar alguma coisa em troca. E aí, quando você vai adestrá-lo, por exemplo, você dá comida para ele fazer aquilo que você quer. Então, ele está motivado a fazer aquele comportamento, a sentar, porque você vai retribuí-lo por alguma coisa. E aí tem também outras técnicas, né, de adestramento que usam dor, por exemplo, violência, algo do tipo, que não é o melhor de tudo, né, não é algo indicado, eu não gosto desse tipo de tratamento, mas também é uma maneira que as pessoas utilizam para motivar um comportamento. Então, acontece mais ou menos nesse nível. Então, a motivação mais básica, ela diz respeito a evitar a dor ou ganhar o prazer. Entretanto, à medida que a gente vai amadurecendo cognitivamente, entra um pouco mais para controlar esses afetos. O nosso discernimento, entra a razão. Entra eu conseguir ponderar aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Entra eu saber discernir, tá, mas será que eu estudar somente para ganhar um reconhecimento é de fato algo bom? Será que se eu fizer a faculdade de Direito, porque o meu pai está querendo, isso de fato vai me fazer feliz, vai atingir um propósito na minha vida? Entra a razão no meio, que seria o segundo nível de motivação. Então, um aluno, por exemplo, que está lá no ensino médio e que ele começa a pensar: poxa, eu estou terminando o ensino médio, eu vou fazer vestibular, eu vou fazer provas de seleção, eu quero ter uma carreira, eu quero me dedicar a determinada área, eu quero ter um bom salário, eu quero ser bem-sucedido, então eu vou estudar para atingir esse propósito. Eu não gosto de matemática, porém eu sei que o Enem vai cobrar matemática. E para que eu passe no Enem, eu preciso dessa matéria, eu vou estudar. Afinal de contas, eu dependo desta nota para entrar na universidade que eu quero. Então, é uma coisa que não é prazerosa, eu não gosto de fazer, porém, por uma determinação minha, pensada, racional, deliberada, eu escolho fazer aquilo ali mesmo que não seja bom. Este seria um segundo nível, que já é um segundo nível um pouco mais sofisticado. Porém, a gente tem um terceiro nível, que é um nível que ele já está desagarrado das questões da emoção e da razão em si. Ele está num patamar mais de propósito de vida, de sentido de vida, que alguns inclusive hoje chamam de inteligência espiritual, ligada ao seu próprio espírito, aquilo que movimenta a sua própria vida.
Então, quando a gente chega no nível de querer estudar alguma coisa porque sim, porque aquilo ali alimenta a sua alma, porque aquilo ali faz você se sentir melhor como pessoa, faz você se sentir mais maduro, faz você conhecer melhor o mundo, que talvez não vá te dar nenhuma recompensa material, não, simplesmente aquilo ali te preenche, dá sentido à sua vida. Aí nós atingimos o terceiro nível de motivação, que é o que a gente geralmente espera dos nossos alunos. Só que qual é o grande problema da gente esperar isso dos nossos alunos? Eles não têm a maturidade e, inclusive, não têm um aparato cognitivo suficiente para ter esta ideia a respeito de estudar. E olhando, todo mundo olhar para os alunos, olhando para você mesmo, na idade dos seus alunos, você vai perceber que você também não tinha, que muitas das vezes você estudava porque era a sua obrigação. Você às vezes nem entendia muito bem por quê, mas você sabia que tinha que ser daquele jeito. Então você estudava. Ou se a família não tiver dado um direcionamento, ou não tiver sido um modelo, um exemplo, seja lá por qual motivo for, não cabe a gente julgar isso aqui, não houve essa dedicação. E aí aconteceu, a vida escolar seguiu, e ela foi tendo os rumos a depender da história de cada um. Então, dessa primeira parte que eu quero dizer de forma resumida, nós temos três motivações, três forças, digamos assim, que nos motivam a fazer alguma coisa. Desde o nível mais baixo, movido por prazer e dor, até o nível mais alto, que é movido por propósito e por sentido. E que o que a gente espera dos nossos alunos muitas vezes é que eles gostem das nossas disciplinas, que eles gostem de aprender, que eles tenham prazer pelo conhecimento, que é esse último nível aqui. Quando na verdade eles ainda não têm maturidade para passar deste primeiro. E que muitas vezes a gente vai ter que usar de mecanismos para promover essa questão do prazer e dor. E quando eu estou falando isso, não estou falando de punições severas, né, de permutas, se você fizer isso eu te dou aquilo. Não, a própria nota, às vezes, se não for utilizada como uma maneira de ameaça, ela é um balizador, ela é um limitador disso daí. Você não precisa falar, olha gente, vocês vão fazer isso daqui porque vale nota. Não é bem isso. Você estabeleceu no início do ano, olha, eu eu valorizo muito o trabalho intelectual de vocês. Então, a nota que eu vou dar durante o bimestre, durante o ano, vai estar relacionado com isso. Uma coisa está relacionada com a outra, causa e consequência. Já tem a ver com prazer e dor. Não precisa ser usado como uma ameaça, porque aí vai ser ruim mesmo, que vai ficar um condicionamento. Aí sim seria um adestramento, né? Como se fosse um animal. Mas a gente pode usar sim desses mecanismos, às vezes de uma premiação, às vezes de uma questão dessa de causa e consequência, né? Se você fizer algo bem feito, você vai ter o equivalente disso em notas, por exemplo. Então, usar a nota como uma consequência e não como uma retribuição. Eu acredito que isso funciona muito, e não só acredito, como vendo na prática com os meus alunos, isso funciona. Dito isso, entendendo essas três motivações, eu quero passar aqui agora para a questão de como nós, professores, podemos fazer com que o aluno ele caminhe em direção a ter esta motivação mais alta, essa motivação mais ligada ao propósito e ao sentido de vida. Espero que o cachorro não esteja atrapalhando muito a minha fala aqui, mas vamos lá. Nós temos dois extremos ruins, então eu vou começar primeiro pelo que não deve ser, para depois eu falar sobre o que deve ser, como nós devemos nos portar. Nós temos dois extremos que são ruins, e todo extremo geralmente é ruim em qualquer área. O primeiro é aquele professor que, vendo que os alunos não estão participando, não estão se dedicando, não estão querendo saber daquela matéria, ele fala assim: então tá bom, já que vocês não querem, então a aula tá dada, vocês estudam sozinhos, e então eu não vou, né, problema de vocês. Ou então, aquela ladainha, para a aula para ficar, gente, mas vocês deviam estudar mais, vocês não veem que é importante, vocês não sabem que conhecer vai mudar a vida de vocês, olha como foi comigo e tudo mais. Aquela ladainha chata que o aluno não entende, que ele olha para você e ele acha que você está perdendo tempo da aula. Então a gente tem essa pessoa que ela quer convencer pelo lado
pela ladainha, pela chateação, pela falta de paciência. E nós temos os professores que são extremamente flexíveis. Eles ficam ali, né, bajulando o aluno, quase que pedindo, por favor, para que ele escute. Aí ele vem, gente, olha, eu sei que meu assunto não é tão legal. Eu sei que às vezes, olha, gente, essa aula vai ser muito difícil, mas tentem. Ele acaba, né? Ele desqualifica toda a área de conhecimento dele, o trabalho dele, para tentar convencer o aluno de que ele deve se engajar, que o conhecimento ele é importante. Então a gente tem esses dois extremos ruins e que tanto um quanto o outro, apesar de parecerem opostos, eles passam a seguinte mensagem para o aluno. Preste bem atenção. O aluno olha para você e ele pensa assim: cara, esta pessoa que tá falando isso, que tá fazendo isso daí, ela estudou pra caramba. Se ela estudou pra caramba e ela tá se comportando dessa forma, pra que que eu vou estudar? Pra eu ficar reclamando? Pra eu ficar dando lição de moral durante a aula? Ou não, eu vou estudar pra caramba pra um assunto chato, que é difícil, que eu vou ter que ficar aqui me esforçando. Eu não vou fazer isso. Então, nós precisamos nos comportar de modo que o aluno olhe para a gente e fale: caramba, esse professor ele estudou tanto e olha só como ele é. Olha o exemplo que ele dá, os frutos que ele mostra a respeito desse processo de estudo dele. Eu acho que estudar é algo bom. Eu acho que talvez isso faça sentido. Talvez no primeiro momento, para eu conseguir um emprego, para eu ir para uma profissão que eu quero, mas talvez tenha mais do que isso. Talvez o que esse professor estudou vai me fazer ser muito parecido com ele. É onde você constrói a sua autoridade de vida, que ultrapassa aquilo que você sabe da sua disciplina e ultrapassa também as suas habilidades didáticas. Eu falo muito disso, esses três pilares que constroem a autoridade docente dentro da certificação professor classe-A. Então, se você quiser saber um pouco mais, ver se faz sentido para você, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas vamos lá, como é que então eu supero esses dois comportamentos? Primeiro, eu preciso mudar a minha mentalidade, algo que eu já falei anteriormente. Alinhar as minhas expectativas. Eu posso mesmo esperar desses alunos que eles olhem para o conhecimento e queiram aprender simplesmente porque é bom, porque eles vão encher a alma deles de sentido, ou eles não têm a capacidade ainda, a maturidade para entender dessa forma. Primeira coisa é isso, alinhar as minhas expectativas. Segunda coisa, eu preciso entender sobre essas motivações. Que motivações são essas das quais eu acabei de falar? Qual delas eu posso utilizar neste momento? Como que eu vou usar as minhas notas para isso? Sem virar uma chantagem, por exemplo. E à medida que os alunos vão respondendo a isso, eu vou aumentando, né? Vou encaminhando eles para uma motivação um pouco mais alta. Terceira coisa, eu preciso de paciência. Ah, mas eu sou muito paciente já, né? O professor tem que ter paciência. Você tem que ser paciente nesse sentido. Agora, voltando às duas anteriores que eu falei, você precisa ter paciência, sabendo que o aluno ainda não tem condições e sabendo que, à medida que você tenta levá-lo para motivações mais altas, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Ele vem ali num padrão de quantos anos vai saber. Da mesma maneira, a gente não muda de comportamento de uma hora para outra. Então, isso não vai acontecer rápido. A gente precisa também ter essas expectativas alinhadas. Não vai ser numa intervenção, não vai ser de uma hora para outra. Existem algumas técnicas até que mudam ali o cenário por um tempo, mas a verdadeira mudança mesmo, ela vai acontecer em longo prazo. E é isso que aconteceu comigo, é isso que acontece com os professores que aplicam aquilo que eu ensino. Tem um bom resultado no início, maravilhoso, a turma muda bastante, só que essas questões um pouco mais profundas de motivação, daquilo que faz parte da constituição do próprio aluno, isso vai demorar um tempo. E a gente não pode mentir e falar que não vai ser de uma hora para outra. Não é bem assim que acontece. Outra coisa, agora mais para aqueles professores que ficam quase que pedindo permissão para dar aula. Você nunca pode desmerecer o seu conhecimento. Nunca pode chegar e falar assim: ai, gente, eu sei que isso daqui é chato, então, né, se esforcem. Eu sei que isso daqui é muito difícil. A mudança tem que ser para uma postura de liderança. Nós vamos ver este assunto, ele é importante por causa disso daqui.
eu vou ajudar vocês, eu vou mediar vocês para que vocês consigam atingir o maior ponto de aprendizagem desse conteúdo e fazer isso na prática, obviamente. Então a gente não vai ficar desprezando, desmerecendo a nossa área de conhecimento. Por quê? Imagina só, se você mesmo está falando isso, você que estudou tanto sobre isso, o aluno vai achar o quê? Mas se ele, coitado, acha que é chato, imagine eu, para que eu vou... Se ele está achando difícil, eu não vou aprender. Então a gente não pode desmerecer a nossa disciplina. E tem mais um ponto também. A gente achar que o aluno ele precisa aprender só aquilo que é familiar do nosso conteúdo. Também é, de alguma forma, subestimá-lo. Ah, não, eu vou dar só essa parte aqui porque ele não entende o resto. Também é desmerecer um pouco a sua disciplina. Então, todos esses aspectos vão fazer com que você vire um professor para o qual o aluno olha e fala assim, caramba, esta pessoa, ela estudou e ela virou alguém que me inspira. Este conhecimento, isso daí que ela sabe, eu quero saber também, porque eu quero ter esses frutos aí que ela teve. E aí a gente chega, então, no que eu chamo de diferenciação docente. Este professor, ele é um professor diferenciado, porque ele tem um posicionamento que inspira os alunos, que faz com que os alunos o admirem por quem ele é. E aí aprender o conteúdo vai ser uma consequência disso. Então, o posicionamento, ele é importante. Então, resumindo aqui, qual que é a grande ideia que eu quero trazer para a gente acalmar o nosso coração? Porque eu sei, é difícil quando a gente já está ali numa determinada idade, a gente voltar e se colocar na mesma posição na idade que a gente tinha. Nós precisamos olhar com o olhar do aluno que está naquela idade. Isso é ter um olhar simbólico para o estudante. Aquilo que ele está fazendo simboliza o quê? Aquela atitude dele simboliza o quê? Neste nosso caso, uma falta de maturidade. Simples. Falta de condições de entender que o conhecimento ele é importante. Ele não dá conta disso. Nós precisamos alinhar a nossa expectativa, porque nós somos a referência. Nós somos as pessoas maduras. É para nós que eles estão olhando e nós somos um modelo para eles. A escolha é, eu vou ser um modelo de alguém que só reclama, de alguém que é chato, ou eu vou ser um modelo de alguém que foi transformado pelo conhecimento. Alguém que inspira uma vontade por conhecer de verdade. A escolha que eu vou deixar aqui agora é para você. Quem você quer ser dentro desses comportamentos que eu descrevi? Que motivações você quer despertar no seu aluno? Deixa aqui o seu like nesse vídeo se isso te ajudou em alguma coisa e não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque isso ajuda esse conhecimento a chegar em outras pessoas. E o meu objetivo aqui é transformar professores que são dedicados, que são esforçados, que eu sei que são muitos, em professores que têm resultado, em professores de alta performance. E continuo esse meu trabalho, esse meu esforço no próximo vídeo. E eu te espero lá. Até mais.